A Bíblia ensina que Deus é onisciente, ou seja, que Ele sabe de todas as coisas. Agora, se Deus conhece todas as coisas, se Ele sabe do fim desde o princípio, nós temos verdadeira liberdade de escolha? O que você acha? Se Ele sabe de tudo, por que permitiu que o mal entrasse aqui no mundo? Por que na vida nós temos que sofrer tanto? Se Deus sabe que alguém vai fazer alguma coisa errada, de maneira antecipada, qual que é então a nossa responsabilidade diante das nossas escolhas erradas? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos entender a onisciência divina e a razão pela qual Deus não pode se enganar. O programa começa agora. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Chega mais perto, tamo junto, o programa Está Escrito no ar aqui na tela da TV Novo Tempo, e que bom que você aí está acompanhando com a gente, nos dando ou me dando aqui o grande presente da sua companhia, da sua audiência. E o que eu posso fazer é daqui mandar um grande abraço, pedir que Deus te abençoe onde quer que você esteja, não importa qual situação que você esteja enfrentando também, que a bênção de Deus se multiplique aí na sua vida. Você recebe essa bênção? Obrigado aí pela sua companhia. Eu já queria falar aqui com você sobre essa revista extraordinária que é a revista A Volta ao Mundo em 7 Dias. A revista do Superlupa, que é para você pedir aí para aqueles que moram na sua casa, aquelas crianças, os adolescentes, os juvenis que estão aí e querem entender um pouquinho mais das coisas de Deus nas lentes da curiosidade. Então, essa é a revista que vai ajudar você a falar de Deus, a falar da Bíblia, das coisas que são importantes, usando esse recurso tão especial que é a revista que foi preparada com muito carinho para você. O que você pode fazer para receber sem custo algum? Veja, não é pegadinha. Você vai receber na sua casa, no melhor endereço que você apontar, sem pagar nada, inclusive sem pagar o envio pelo correio. Tem gente que não acredita, fala, não, isso é pegadinha, é golpe. Não é não, viu? Pode confiar e pode pedir agora mesmo a sua revista Superlupa, A Volta ao Mundo em 7 Dias. E aqui está o contato, só você mandar uma mensagem para o WhatsApp 12 98244 4449 e você vai solicitar a revista Superlupa. Só você colocar, quero a revista Superlupa, que o pastor Robson do programa Está Escrito falou. E assim você vai preencher ali as informações no link que você vai receber e vai chegar na sua casa essa revista Superlupa, A Volta ao Mundo em 7 Dias. Eu já, como tenho feito ultimamente, quero também aproveitar esse momento para agradecer você, que é um anjo da esperança. Você que separa ali todos os meses o seu recurso, o seu dinheiro, não importa quanto, tá? Não importa o valor. Por exemplo, aqui com R$5 a gente consegue imprimir e enviar para qualquer lugar do Brasil essa revista Superlupa, e isso tudo graças à sua doação. Então, se você acredita no nosso ministério, seja um anjo da esperança. Ah, não é ainda não? Pois então liga agora mesmo e descubra o que falta ainda para você ser um anjo da esperança. Ligue agora no telefone 0 operadora 12 21 27 30 30 e faça parte dessa grande família, um exército que sustenta nos bastidores a TV Novo Tempo e também a rádio, a web, enfim, todos os meios que a gente usa para levar a mensagem de esperança que transforma vidas. Muito bem, nós vamos agora para o estudo da Palavra de Deus. Eu acho que você está aí, né, com a sua Bíblia, e hoje, na série O que Deus não pode fazer, nós vamos estudar um tema bastante interessante. Deus, ele não pode se enganar. Então, para isso, eu quero começar com você aqui na carta aos Hebreus, capítulo 4,
Se você abriu aí, Hebreus capítulo 4, eu quero ler com você o verso 13. Diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Pare um pouquinho. Deus sabe de tudo? Deus sabe de tudo. Todas as coisas estão expostas diante dos seus olhos. Deus não pode se enganar. Mas se Deus não pode se enganar, por que a gente sofre tanto? Pensando sobre o tema do sofrimento, eu quero ler para você o que um poeta da Paraíba, chamado Leandro Gomes de Passos, escreveu. Ele conseguiu resumir em 3 estrofes qual é o problema filosófico mais grave da humanidade, que é o sofrimento. Olha só que interessante o que ele escreveu. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem precisa morrer para pagar? Perguntaria também como ele é feito, que não dorme, que não come e ainda assim vive satisfeito. Por que foi que ele não nos fez desse mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Ele conseguiu, de uma maneira muito profunda, criativa, elaborar qual é o grande dilema da humanidade. Por que será que é tudo tão difícil, tudo tão complicado? Por que a gente sofre mais do que deveria? Será que Deus, Ele me vê mesmo? Será que Ele conhece todas as coisas? Você já se sentiu abandonado? Já se sentiu solitário em algum momento da sua vida? Pensando assim, olha, até mesmo Deus se esqueceu de mim. Você está pensando nisso agora? Você já teve a sensação de que as suas perguntas, elas não têm respostas? O livro de Jó, na Bíblia, é um livro de grandes perguntas. Apesar desse livro ter algumas afirmações que são muito fortes, são extraordinárias, como por exemplo, capítulo 19, olha o que diz o verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Esse é um verso extraordinário. A sensação que dá é que a fé de Jó é inabalável, ele acredita o tempo todo e nada lhe atrapalha no relacionamento com Deus. Só que não é bem assim. O livro de Jó tem essa afirmação extraordinária, mas tem grandes perguntas também. Tem uma outra afirmação que é linda demais, está lá no final do livro, capítulo 42, o verso 2. Jó, de novo, ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Veja, o livro de Jó, ele se estabelece sobre grandes questionamentos, apesar de ter afirmações de fé extraordinárias. Mas Jó também questiona. Mas não é só Jó que está questionando no cenário do livro. O próprio Deus, lá no final do livro, a partir do capítulo 38, ele aparece. E quando ele aparece, ele faz 74 perguntas para Jó. Parece que o grande tema do livro de Jó são as perguntas, são os grandes questionamentos. É a existência humana sendo colocada no palco para que a gente tente entender sofrimento, pecado, morte, dor, barbaridades, catástrofes. A sensação que dá é que o livro gira em torno de perguntas, respostas e às vezes até mesmo a ausência de respostas importantes.
É por isso que o livro tem perguntas que têm um papel muito importante. E o detalhe sobre as primeiras perguntas que aparecem aqui, eu preciso ir com você à Bíblia, para a gente entender essas perguntas, essas primeiras perguntas, já no início do livro, elas vão definir todo o contexto das demais perguntas que vão aparecer. Para isso, eu quero te convidar aí para o livro de Jó, capítulo 1, do verso 6 até o verso 9, para você ler aqui comigo que perguntas são essas. Diz assim o texto, Jó 1, do verso 6 até o verso 9. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Na sequência, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, respondeu Satanás ao Senhor. Agora preste atenção nessa pergunta. Porventura Jó, debalde, teme a Deus? Vamos parar aqui um pouquinho. Na história da Bíblia, quem faz primeiro uma pergunta é o diabo. Veja, a Bíblia descreve esse cenário para a gente entender que o problema não está no ato de você questionar, mas no motivo que está por detrás do questionamento. Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz o seguinte, Deus se incomoda mais com a hipocrisia dos santos do que com a sinceridade dos pecadores. Veja, o problema não está em se questionar, mas a razão pela qual você questiona. E lá no começo, o diabo, ele introduz um questionamento à palavra de Deus. Ele está questionando a sua confiabilidade. Ele está questionando o conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra de Deus. E ele insere dentro da humanidade a semente da dúvida. Como é que ele faz isso? Vem aqui comigo no texto, Gênesis capítulo 3, o verso 1, e perceba o que ele está fazendo ao questionar. Olha só o que diz Gênesis 3, o verso 1. Mas a serpente disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Observe aqui que lá no começo de todas as coisas, o diabo ele questiona o que Deus está provendo, a forma de Deus conduzir as coisas. Ele está questionando a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Mas se no começo da Bíblia o diabo questiona, aqui você percebeu no livro de Jó, quem questiona primeiro é Deus. Se o questionamento foi a causa de transtorno, de dificuldade para todas as coisas criadas por Deus, agora, a indagação aqui é um meio também usado pelo Criador para restaurar todas as coisas. Do mesmo jeito que o pecado trouxe desgraça, Deus apresentava a sua capacidade de salvação através do questionamento. E o primeiro ser aqui interrogado no livro, quem que é mesmo? No livro de Jó, o primeiro que Deus interroga é o diabo. Sabe por quê? Porque ele precisa prestar contas. O que ele fez lá atrás, a desgraça que ele trouxe, é responsabilidade dele. E Deus questiona, de onde é que você vem? Veja, essa é uma pergunta que tem como objetivo questionar a razão dele estar ali. O que você está fazendo aqui, diante do Conselho Universal? Deus estava dizendo que não tinha espaço para ele ali, e também não tinha espaço em qualquer outro lugar. Todo mundo que estava ali representava algum lugar, e Deus disse, de onde é que você vem? Que lugar do universo pode abrigar esse coração malicioso? Veja que Jó ele faz o seguinte, né? Ele responde assim, eu estou vindo da terra. Ele estava desafiando Deus, dizendo, não, tem um lugar que é meu. Eu vim de lá, porque tudo que tem lá me pertence. Nesse momento, Deus usa Jó como exemplo de que nem todas as coisas aqui neste mundo estão
nas mãos do diabo, apesar dele ter usurpado tudo. Nem tudo que existe na terra pertence ao domínio do pecado e da maldade. Amém por isso, não é? Mas aí o diabo, ele apresenta uma segunda resposta. E essa resposta, ela explica o centro da discussão teológica do livro. É o centro da disputa entre Deus e o diabo. E que resposta é essa? Veja só o que ele diz. Porventura Jó, debalde, teme a Deus? A palavra debalde, na língua hebraica, é a palavra hinam, que significa de graça. Traduzida aqui na minha versão como debalde. Essa palavra hinam, de graça, é o substantivo que significa literalmente a graça. Veja, em Êxodo 31, se você puder abrir aí comigo, aliás, Êxodo 21, verso 2, diz assim: se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Olha que coisa perigosa. Veja que a graça aqui é o centro da disputa entre Deus e o diabo. O diabo está dizendo, você acha mesmo que Jó é fiel ao Senhor? Ele está contra-argumentando ao que Deus havia colocado aqui dentro do texto. Veja, Deus está argumentando que a fidelidade de Jó está baseada na sua graça. Ele diz assim, olha, Jó, ele é fiel a mim. Está vendo? Ele é diferente de todos os outros. Jesus veio para tornar claro o amor de Deus. Mas era possível já na vida de Jó observar os efeitos que o amor de Deus ele não falha nessa obra de transformação. Mas era exatamente isso que o diabo estava questionando. Ele estava dizendo o seguinte, olha, a fidelidade de Jó, ela não é desinteressada. Ou seja, não é de graça, não é por causa da graça, não é por causa disso que ele é fiel a ti. A sua graça não é suficiente para resolver o problema do pecado. É isso que está em pauta aqui, esse é o centro da disputa entre Deus e o diabo. É a graça, é a sua capacidade de alcance. E aí vem a pergunta, será que Deus estava certo? Se Deus conhece todas as coisas e Ele sabe, Ele não pode se enganar, com certeza Deus estava certo. E é por causa dessa razão que Deus dá permissão para que o diabo prove, teste Jó. Eu queria mostrar aqui para você, dentro do livro de Jó, quais são os 7 instrumentos que Satanás usa para destruir ou diminuir os efeitos da graça na vida de Jó. E o primeiro deles está aqui, Jó capítulo 1. Quero ler com você, versos 14, 15 e 17. Diz assim, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam, as jumentas paciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e os mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. E o verso 17. Falava ele ainda, quando outro veio e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e os mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Qual é o primeiro inimigo ou instrumento que o diabo usa para destruir a graça de Deus, o efeito da graça? Quando você aceita o amor e a transformação de Deus, imediatamente, Satanás usa inimigos para destruírem você e tudo que lhe pertence. Tem muita gente que não entende isso, mas esses são os efeitos do grande conflito. Quando eu me posiciono ao lado de Deus, eu me coloco frontalmente oposto ao poder e ao exército do diabo. Quando eu assumo que Deus é meu Deus, eu me coloco ao lado contrário e por isso eu vou ter inimigos que eu não escolho, que eu não quero, mas que vão me odiar por causa da minha fé. Mas o diabo não para aí, ele usa um segundo poder. E que poder é esse? Capítulo 1, verso 19, diz assim, e eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Qual o segundo instrumento? O diabo usa o poder da natureza. É só você olhar as catástrofes, enchentes, ciclones assolando o Brasil, fogo queimando na Europa, nos Estados Unidos. Porque o poder da natureza está nas mãos do diabo. Ele usa para nos amedrontar e para fazer entender que Deus talvez seja tirano. Mas ele não para aí. Tem uma terceira ferramenta que ele usa
capítulo 1, verso 16, diz assim: falava este ainda, quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. O diabo usa inimigos, poder da natureza, mas ele usa um terceiro poder. Que poder é esse? Poder sobrenatural. Já viu fogo cair do céu? Isso não é normal. Mas é isso que ele faz. Ele usa todas as suas ferramentas para te afastar de Deus, do amor e da graça. Mas ele não para aí. Ele usa um quarto instrumento para destruir a graça de Deus na nossa vida. E o capítulo 2, o verso 7, traz esse quarto. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Até aqui ele havia tocado nas coisas que Jó possuía, mas agora ele toca na carne, porque ele pensava que as doenças, ou a doença que ele trouxe, do alto da cabeça à ponta dos pés, seria suficiente para destruir a confiança que Jó tinha em Deus e na sua graça. Mas como todas as demais, ela não surtiu efeito, então ele parte por uma quinta tentativa, usando um quinto diferente instrumento. Capítulo 2, o verso 9, diz assim, então a sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Qual é o quinto? Quinto instrumento. O diabo usa a sua família para te afastar de Deus. Se o conselho de um pai, de uma mãe, de um esposo, de uma esposa é amaldiçoa o teu Deus e morre, essa pessoa não fala em nome de Deus. Fala movido pelo poder do inimigo de Deus, de Satanás. Mas não para aí, tem um sexto instrumento que ele usa, capítulo 2, o verso 11, diz assim, ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita, Bildade o suíta e Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente, condoer-se dele e consolá-lo. Sexto instrumento, o diabo usa pessoas próximas, amigos. É só você ver alguém que se decide por Deus, no mesmo instante, os amigos aparecem. Você ficou maluco? Fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça? Você está indo à igreja dar dízimo para pastor? Veja, o diabo usa amigos e muitos não entregam a vida a Jesus, não começam uma caminhada ao lado de Cristo porque não querem se afastar desses amigos. Se as suas amizades te afastam de Deus, se afaste dessas suas amizades. Não são pessoas que devem te acompanhar. Não vão trazer nada de bom, não vão te acrescentar nada, vão te afastar de Deus. No caso, são estes homens que acusam Jó de tantas coisas e no final, se não é Jó interceder por eles, eles seriam destruídos. Qual é o sétimo e último instrumento que o diabo usa para apagar a influência da graça na nossa vida? Capítulo 2, o verso 13, diz assim, sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Sétimo e último, dor, sofrimento. 7 instrumentos. O diabo usa todos eles para destruir a sua fé em Cristo Jesus. O diabo usa inimigos, poder da natureza, para te assombrar. Ele usa um poder sobrenatural. Ele coloca doenças na sua vida, na sua família, para fazer você pensar que é Deus quem está trazendo essa desgraça. Ele traz problemas familiares. O diabo também traz problemas nos ciclos de amizade. A gente se vê cercado numa grande batalha e, finalmente, ele coloca dor, angústia e sofrimento no nosso coração para que a gente pense, Deus não sabe de todas as coisas. Deus não é onisciente, Ele não está olhando para mim, eu estou aqui sofrendo, eu não aguento mais. Mas eu queria terminar mostrando para você de quem é
a última palavra. Talvez seja uma das partes mais lindas da Bíblia, e eu queria que você me acompanhasse. Capítulo 42, do verso 1 até o verso 5, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, sem conhecimento, encobre o conselho? Na verdade, ele confessa: falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Foi no deserto, na angústia, no sofrimento, depois de tantos problemas, que Jó teve um encontro com Deus. Isso acontece no capítulo 38. Ele tem uma visão da glória de Deus. É dentro desse contexto que ele enxerga a grandiosidade do Criador. E finalmente, o que Jó constata? Jó finalmente entende que Deus não se engana, que os planos de Deus não podem ser frustrados. O que Jó diz para você, o que diz para mim, é que na guerra entre o bem e o mal, Deus dá liberdade para que o mal se manifeste livremente. O diabo usa tudo o que ele pode, mas não se esqueça, a graça de Deus ao mesmo tempo é concedida abundantemente para todos, da mesma forma que foi oferecida para Jó. E entre a dor, o sofrimento, o problema familiar, o afastamento dos amigos, Jó entendeu que nada nem ninguém pode ser maior do que a onisciência divina, que conhece o fim desde o princípio e que sempre nos oferece aquilo que é melhor. Então entenda hoje que Deus não se engana. Ao olhar para Jó, perceba que desde o passado até hoje, Deus tem feito coisas extraordinárias. E a próxima pessoa é você. É agora. É aqui que você vai deixar de ouvir e passar a ver o que Deus pode fazer na sua vida. É extraordinário. Creia, confie, se agarre pela fé como Jó, porque Deus vai mostrar a sua glória para você. Podemos orar pedindo por isso? Ó Senhor, queremos a Tua glória, queremos ver o que Jó viu, para que mesmo em meio do vale da sombra da morte, nós tenhamos a convicção de que as Tuas mãos estão estendidas para nos socorrer e nos abençoar. Nós confiamos em Ti, na Sua graça e no Seu poder. E assim, entregamos a nossa vida em Tuas mãos, orando em o nome de Jesus. Amém e amém. Que bom poder chegar nesse momento final do programa e te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço grande para você e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito. Até lá!